Olá, turma! Tudo bem com vocês? Hoje, nossa aula será gravada, tá? A gente vai fazer duas aulas. A gente vai fazer a correção da sexta-feira passada e a gente vai fazer a aula de hoje, segunda-feira, tá? Então, vamos fazer a correção da aula que a gente não teve, tá? De quinta-feira passada, ó, do dia 1º de abril de 2021, aula de matemática, tá? Quem já fez, corrige. Quem não fez, aproveita para fazer junto comigo, tá? Então, olha só. Você conhece o material dourado? Esse material é formado por 4 tipos de peças: pequenos cubos, pequenas barras, grandes cubos, placas, que são esse daqui, e grandes cubos, tá? O que significa cada uma delas? A gente vai aprender, ó. Este cubinho aqui, ó, este aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, vou circular. Este cubinho, ele é conhecido por uma unidade, tá? É um pequeno cubinho que tem um quadradinho só, ó. Então, esse daqui a gente chama de uma unidade. O que acontece? Quando a gente vai juntando vários cubinhos desse aqui e chega até 10, aí a gente troca o formato. A gente tem agora, ó, uma barrinha. Essa barrinha a gente chama de uma dezena, tá? Então, se eu tenho uma barrinha dessa daqui, eu tenho 10 unidades, ou seja, uma dezena. Ó, o nome já fala 10, dezena, quer dizer o quê? Uma coluninha com 10 unidades, tá? E se eu tenho 3 dessa daqui, ó, dessa coluninha, 3 coluninhas com 10 unidades cada, quantas que eu vou ter no final? Quantas unidades? 3 dezenas é igual a 30 unidades, tá? E aí, gente, a gente vai juntando essas coluninhas aqui, ó, até chegar no 10. Quando chega no 10, não vai ser mais uma coluninha, aí vai ser um bloquinho desse aqui, ó, que a gente chama de centena, tá? Então, ó, vocês entenderam? Um cubinho, uma unidade. Juntou 10 unidades, vira uma coluninha, que é uma dezena. Juntou 10 coluninhas dessa aqui com 10 unidades cada, a gente tem uma centena. Ó, e o nome também já fala, centena quer dizer que são 100 unidades, tá? Ou 10 dezenas, tá? 10 coluninhas de 10 aqui, dessa daqui, tá? Então, ó, uma unidade, uma dezena, uma centena. Professor, e aí quando a gente junta 10 dessa daqui, ó, o que vira? Eu viro, ó, uma unidade de milhar. Porque veja comigo, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, tá? Então, ó, vocês viram que eu fui contando de 100 em 100, né? E aí, quando eu contei de 100 em 100, eu contei 10 vezes, que forma esse cubo enorme aqui, ó. Eu vou ter quanto? Eu vou ter 1000. Aí, a gente chama, de 1000 em 1000, a gente chama de unidade de milhar, tá? Então, nós temos aqui, ó, unidade, só unidade, dezena, com 10 unidades, centena, com 100 unidades, e unidade de milhar, que é de 1000, tá? Então, a gente vai contando 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10.000. Tá? E aí depois tem outras classes aí que a gente vai aprender depois. Por enquanto a gente vai ficar aqui até a unidade de milhar, tá? Bom, ó, o primeiro exercício ele tá pedindo pra gente completar aqui as informações, ó. Então, um cubinho é igual a uma unidade. Uma barra é igual a uma dezena, ou seja, quantas unidades? Quantas unidades tem essa barrinha aqui, ó? Vou deixar vocês pensarem antes de responder. Essa coluninha, quantos quadradinhos eu precisei para formar ela?
10. Lembra da dezena, né? Então, vou colocar aqui de verde para vocês verem que é a resposta, tá? Copiem aí no caderno de vocês. Então, ó, uma barra é igual a uma dezena ou 10 unidades. Vou até aumentar aqui, ó, para vocês conseguirem enxergar melhor. Bom, agora, ó, uma placa. O que é a placa? É essa daqui, tá, gente? Ó, essa daqui que é a placa. É igual a uma centena, 10 dezenas ou quantas unidades? Quantos quadradinhos desse aqui eu precisei para formar essa placa? Lembra que um quadradinho aqui forma 10 e aqui eu tenho 10 coluninhas juntas? Eu tenho que contar de 10 em 10, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, tá? Então, ó, uma placa é formada por 10 coluninhas, por 10 dezenas ou por 100 unidades. Vamos anotar aqui, ó. 100 unidades. Certo? Bom, agora a gente está falando do cubo grande, ó, esse daqui. Nesse cubo grande, eu tenho 10 placas, tá? Cada placa tem 100. Eu tenho 10 placas com 100 aqui, ó. Ela é igual a uma unidade de milhar, aqui está escrito 1 milhar, é a mesma coisa. Uma unidade de milhar, tá? Que quer dizer quantas centenas? Lembra que a centena é a placa? Quantas placas dessa eu precisei para formar aqui a unidade de milhar? Precisei de 10 centenas, certo? E aí, com quantas dezenas eu precisei formar esse cubo enorme, tá? Lembra que, ó, cada placa dessa tem 10 unidades aqui, uma dezena. Então, eu tenho, ó, 10 placas e cada placa tem 10 dezenas. Ou seja, eu possuo 100 dezenas, tá? Ou 1000 unidades, certo? Vou colocar aqui de verde para vocês verem a resposta. Observe os materiais. Qual o número formado pela soma deles? Bom, então agora ele vai dar para a gente o número decomposto, através aqui do material dourado. A gente vai ter que juntar todas essas quantidades, centenas, dezenas, unidades, tudo que tem aí para formar um número, tá? Então, olha essa daqui, que a gente tem a plaquinha, né? Cada plaquinha dessa vale 100. Eu tenho 3 plaquinhas valendo 100. Aí eu tenho mais uma coluninha valendo 10 e mais 5 unidades. Que número que eu formei? Pensem aí, vou dar um tempinho para vocês pensarem qual número que representa, tá? Ó, então agora a resposta. Eu tenho 3 plaquinhas de 100. 100, 200, 300, tá? Então, eu conto de 100 em 100 3 vezes, referente às 3 placas que eu tenho aqui. 100, 200, 300. Então, aqui eu tenho 300, uma coluninha só, que vale 10, 300 mais 10 mais 5, tá? Então, ó, 300 mais 10 mais 5. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Quanto que forma? 315. Ó, então essa é a resposta, tá, gente? 315. Quem falou 315 aí, acertou, tá bom? Vamos agora para este desenho aqui, ó.
Aqui, quantas placas de 100 eu tenho? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 placas de 100. 4 coluninhas com 10 cada, né? Então, são, ó, 5 centenas, 4 dezenas e 6 unidades. Como que eu formo esse número? Vão pensando, enquanto eu vou colocar a caixinha de texto aqui, ó. 5 centenas, 4 dezenas e 6 unidades. Ó, eu tenho 5 centenas, né? Vamos contar de 100 em 100, 5 vezes? Ó, 100, 200, 300, 400, 500, tá? Então, eu tenho 500 mais, ó, 3 são 4 coluninhas de 10. Então, ó, 10, 20, 30, 40. 500 mais 40 mais 6 unidades, que é igual a quanto? 546, certo? Vou aumentar aqui. Corrijam aí, tá, gente? Ó, eu vou continuar. Dá um pause no vídeo. Quem não terminou de copiar ainda o número, dá um pause no vídeo. Aí, quando terminar de copiar, coloca o play aí de novo, tá? Eu vou para a próxima página. Ó, para cada número, escreva quantas centenas, dezenas e unidades são necessárias para formá-lo. Na linha abaixo, escreva como se lê por extenso, tá? Então, são duas coisas que a gente tem que fazer. A primeira coisa, ó, a gente tem um número. A gente vai ter que ler esse número, tá? Aí, a gente vai ter que colocar quantas plaquinhas de 100 eu preciso para esse número, ou seja, quantas centenas, quantas dezenas, quantas unidades, tá? Então, é o contrário do que a gente fez no exercício anterior. O exercício anterior, ele deu todo decomposto o número pra gente aqui, né? Várias plaquinhas, coluninhas e unidades, a gente tinha que formar o número final. Agora, ele tá dando o número final e a gente tem que decompor em centenas, dezenas e unidades, tá? Primeira coisa, ó, eu vi que o número ele é composto por 3 algarismos. Se ele é composto por 3 algarismos, quer dizer que ele tem centena, dezena e unidade. A gente sempre começa organizando essas classes de trás para frente, tá? Então, ó, unidade, dezena, centena e aqui as próximas classes que a gente vai conhecendo, tá? Então, sempre começa de trás para frente, organizando a ordem. Unidade, dezena, centena. Aí, depois, se tivesse um outro número aqui, ó, seria a unidade de milhar, tá? Então, ó, eu sei que aqui, então, vocês podem até escrever aqui em cima, tá? Coloca um Uzinho aqui de unidade, um D aqui de dezena e um C aqui de centena. Fica mais fácil da gente organizar, tá? Porque aqui, por exemplo, ó, aí eu já sei, ó, o Czinho ele vai estar aqui em cima do 2, então quer dizer quantas centenas eu tenho? Eu tenho 2, então eu vou precisar de 2 plaquinhas dessa. Aí vocês escrevam aí o número 2 neste quadradinho aqui, tá? Número 2 aí, ó. Deixa eu colocar aqui bem bonitinho para vocês copiarem. Ó, então, 238. 200, ó, 100, 200. São 2 centenas, 2 montinhos de 100. E dezenas? Onde que tá o dezinho? O dezinho tá em cima do número 3. Quer dizer, então, que eu tenho 3 dezenas, tá? Vou colocar aqui o número 3. Eu tenho 3 coluninhas de 10. 10, 20, 30, tá? Então, ó, 200, 2 plaquinhas de 100, 30, 3 plaquinhas de 10 e 8 unidades. Que é o último número lá, tá? O último número sempre vai ser a unidade. Agora, vamos lá, no 490, tá? Então, esse número eu também sei que ele tem unidade, dezena e centena.
Quantas centenas eu tenho, né? Começando lá, 400, ó, 400, 100, 200, 300, 400. Então, eu tenho 4 centenas, que são referentes, ó, a 4 plaquinhas dessas de 100, tá? Dezenas, o D tá em cima de que número? Do 9, tá? Então, aqui a gente vai ter 9 dezenas, que são 9 coluninhas dessa daqui. 9 coluninhas de 10 é referente ao qual número? 90, tá? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, aqui eu tenho, ó, 4 centenas, 9 dezenas e 0 unidades, tá? Quando eu tenho 0 unidades, eu nem preciso colocar nada aqui, tá? Eu só vou pôr, mas a gente nem precisa escrever. Ah, tô esquecendo de uma coisa, ó. A gente também tem que escrever um número extenso. O que é um número extenso? A gente tem que escrever como que a gente lê esse número, tá? No caso aqui do de cima, 238, eu vou escrever aqui, ó. Vocês copiem. Ó, se não der tempo de copiar, porque eu tô indo rápido demais, pausa o vídeo e copia com tranquilidade, tá? Então, ó, 200, vou escrever aqui, ó. 200, olha o S no final. E 38. Opa, 8 não, né? 8. 238. Pausa o vídeo aí e copia aqui o número por extenso, tá? E esse daqui, o 490, também vou escrever por extenso lá, tá? E aí, gente, que aqui no computador às vezes é complicado da tia Mayra conseguir. Pronto, copiei e colei a caixinha. Aqui eu vou mudar o nome do número. 400. Então, ó, 490 só, porque eu não tenho nenhuma unidade, tá? Se eu tivesse 5 unidades, então seria 495. Eu não tenho nenhuma unidade, então eu não preciso nem escrever, tá bom? 490. Vamos para o próximo número, ó. Que número é esse? Vou dar um tempinho para vocês lerem, tá? Identificarem que número que é esse. Ó, se eu tenho 3 algarismos nesse número, eu sei que ele tem unidade, dezena e centena, né? Se eu tenho aqui, ó, 7 centenas, quanto que é 7 centenas, gente? Ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Então, é assim que eu vou ler esse número, ó, 7 centenas, 700. 700, o 5 tá aqui na onde? Na casinha da dezena. Quanto que é 5 dezenas? 10, 20, 30, 40, 50. Então, ó, 756 unidades. Então, agora vamos completar lá na caixinha, tá? Quantas centenas, dezenas e unidades que tem. Ó, então eu tenho 700. 700 é igual a 7 centenas, 7 montinhos de 100. Depois, dezena. Eu tenho 5. 5 dezenas, ó. 5 montinhos de 10. E depois eu tenho quantas unidades? 6 unidades. Lá no fim do número. E aí, agora eu vou escrever como que eu leio esse número, tá? Lembra, então, o que formou? 756. Vamos lá escrever, ó. 700. Olha o S no final. E 56
Vou aumentar aqui que apagou lá. Aqui, ó. 756, certo? Dá um pause aí no vídeo, copia aqui esse nome, eu vou passar para o próximo, tá? Então, quando terminar, dá o play, vamos para o próximo, ó. Agora, eu tenho, como que eu leio esse número? Ó, coloca lá, gente, começa de trás para frente, ó, unidade, dezena e centena. O 1 aqui tá na casinha da centena, quer dizer que é um montinho de 100. Então, ó, como que eu leio? 100, tá? Aqui o 8 tá na casinha de quem? Da dezena. Então, eu tenho 8 dezenas. Vamos ver quanto que dá 8 dezenas? Ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Então, ó, 181 unidade. Agora ficou fácil para a gente decompor um número. Vamos lá? Então, eu tenho uma centena, que é o cento. Eu tenho 8 dezenas, que vai formar 80. E eu tenho no final lá uma unidade. É muito importante a gente aprender isso, tá, gente? Não fica com dúvida, não. Depois da aula, se ficar com dúvida, vem falar com a tia Mayra, a gente faz uma aula explicando de novo, tá? Porque a gente vai usar muito isso daqui quando a gente for montar as continhas de pé, tá? Então, é muito importante a gente saber quantas centenas, dezenas, unidades tem um número, saber classificar esses números, tá bom? Vamos escrever aqui o número 181, ó. 181. 181. Dá um pause aí para você copiar. Eu vou para o próximo número. Ó, só tem mais 2, tá, gente? Então, ó, o primeiro, 325. Como que eu sei que é 325? Ó, começa de trás para frente, coloca lá em cima do número. Unidade, dezena e centena, tá? Então, ó, o 3 está na casinha de quem? Do C, da centena. 3 centenas são 3 montinhos de 100. Vamos contar? 100, 200, 300. Por isso que eu leio, começo aqui, ó, 300. Aqui o 2 está na casinha da dezena, são 2 montinhos de 10. 10, 20. Então, ó, 325 unidades. Agora ficou fácil da gente marcar aqui. Então, eu tenho 3 centenas, que forma 300. Eu tenho 2 dezenas, que formam 20. E eu tenho 5 unidades. Certo? E aí, como que eu escrevo esse número por extenso? Vamos lá. Trezentos. Vamos escrever 300, ó. Tre é o T. Ó a tremidinha na boca. Tre. Quer dizer que tem um R aqui entre o T e o E, tá? Se fosse T, seria tezentos, não é tezentos, é 300. Olha o R no meio aí, antes da vogal, ó. 300 e 25, certo? Último número, pessoal, para fechar com chave de ouro, ó. Coloca aí, começa de trás para frente. Unidade, dezena, centena. Vou ver se eu consigo fazer aqui com o lapisinho, ó. Faz assim, unidade, dezena e centena, tá? Aí eu vou ver, ó, o 6 ficou na casinha da centena. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho 6 montinhos de 100, ó. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Então, esse 6 aqui, eu leio ele como 600. Uma dezena,
Uma dezena é 10, mais o 7, 17, tá? Então, ó, 617 é esse número. E eu vou decompor ele agora. Eu sei que ele tem 6 centenas, que é referente aos 600. Eu sei que ele tem uma dezena, que é igual a 10 unidades, né? Uma dezena, uma coluninha aqui de 10 unidades. E quantas unidades ele tem? 7, que é o último número lá do número. Vamos escrever este número por extenso agora, tá? 617. 600. Você viu que na própria palavrinha já fala, ó, 600. Quer dizer, 6 de 100. 600. E 17. Tá? 617. Pausa aí para terminar de ler, para terminar de escrever. E terminamos a nossa aula, tá, pessoal? Não esqueça de me mandar foto da atividade para eu corrigir. E a gente... Ó, e agora eu vou gravar um outro vídeo, que é o vídeo da lição de hoje, tá? Beijinhos e até daqui a pouco.